Então o que a nossa geração, a nossa sociedade precisa entender? Não há como sacrificar Jesus de novo, ele já foi sacrificado uma vez. O que nós vamos fazer? Mortificar as nossas vontades, santificar a nossa vida, porque Jesus já foi, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e apenas um sacrifício foi feito. Não como antigamente, que tinha que matar um cordeiro, nós ouvimos aqui ontem. Toda vez que a pessoa pecava, tinha que ir lá apresentar um cordeiro, procurar um cordeiro que não tinha mancha. Mas o pecado continuava ainda dominando sobre a vida das pessoas. Mas quando Jesus veio, foi um sacrifício único para que nós tivéssemos acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós tivéssemos acesso ao Pai por meio desse sacrifício. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Professor, para os irmãos, para as irmãs. Bom dia. Hoje é a lição de número 12. Tem por título Filho e Espírito Santo. A título de introdução, nós temos aqui o Espírito atuando ativamente na encarnação do Filho e em seu ministério. A observação que eu quero deixar aqui, na verdade prática, fala que que Jesus agiu plenamente na dependência do Espírito. Quando fala dependência, você trata mais uma relação de hierarquia. E eu prefiro dizer que o Espírito atuou ativamente com Jesus aqui na Terra. Ele atuava juntamente com o Espírito para fazer aquilo que era designado pelo Pai, não uma relação de dependência. Então, quando fala sobre o Espírito atuar ativamente, no decorrer da lição aqui nós teremos muitos textos para citar, muitas observações também para fazer, sobre todo o seu ministério, sobre toda a atuação do Espírito na vida de Jesus e sobre a sua atividade na encarnação. Então aqui nós temos já o primeiro tópico e o primeiro subtópico, um anúncio do nascimento de Jesus. Está relatado em Lucas no capítulo 26, na verdade é a leitura bíblica em classe, né? Lucas capítulo 1, 26 ao 38. No verso 26 diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quando fala no 6º mês, o que seria esse 6º mês? O 6º mês nada mais é do que uma contagem de quando o anjo apareceu para Isabel e falou que ela daria luz a um filho, o nome seria João. Apareceu para Zacarias, que ela daria um filho, que ele teria um filho, o nome do filho seria João. Então passou-se 5 meses, ela se ocultou naquela gestação, e no 6º mês o anjo foi enviado por Deus à casa de Maria. Então a virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e esse anjo dá uma saudação para ela, né? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui é outro detalhe, que quando fala salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, não que Maria seria digna de adoração, de veneração, ou seria alguma divindade. Foi apenas uma pessoa escolhida para cumprir o ministério, que seria dar à luz a Jesus como homem, para cumprir o seu ministério de salvação. Não seria ela jamais digna de qualquer adoração, de veneração, de idolatria, como infelizmente muitas pessoas fazem. Porque nós sabemos que o único que merece toda adoração, toda glória, todo louvor é quem? O Pai, o Filho e o Espírito. E ela não é intercessora, como muitas pessoas acreditam. Ela não é intercessora. Ela foi apenas um instrumento. E como eu falei na lição antepassada, todo um instrumento só é tocado por um músico. O instrumento sem ninguém tocar é só um instrumento jogado no canto. Então todos os personagens bíblicos, homens e mulheres, foram instrumentos de Deus para fazer algo da parte de Deus. Então nessa saudação, nós observamos que a atividade do Espírito na concepção,
no nascimento. O anjo apareceu, falou para ela que Deus havia achado graça na vida dela, isso no verso 30 do capítulo 1. E no verso 32, no verso 32 já confirma que quem nasceria de Maria, né? Seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai. Então nós vemos aqui esse anúncio, e nós observamos que toda a obra divina ali, do nascimento, da concepção, sem uma conjunção carnal entre Maria e José, foi obra do Espírito, enviado pelo Pai, para que fosse gerado ali aquele homem chamado Jesus, para que ele cumprisse o seu ministério aqui na terra. Qual seria esse ministério? Morrer por uma humanidade que estava fadada ao fracasso e ao pecado, e à destruição da própria vida. Jesus, como homem, teve que vir, como o próprio Isaías fala, né, como ovelha muda levada ao matadouro. Ele não tinha pecado, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então era necessário que Jesus nascesse, porque não teria nenhum homem capaz de cumprir a lei, obedecer ao Pai, ser fiel até a morte, e ninguém que fosse tão santo ao ponto de não ter se misturado com o pecado. Jesus já nasceu sem pecado, Jesus nasceu santo. A concepção dele foi uma concepção totalmente milagrosa, concebido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que fosse levado como ovelha, como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, para que hoje nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e o acesso direto ao Pai. Então aqui nesse anúncio do nascimento de Jesus, trata especificamente sobre isso. Que o anjo Gabriel visitou Maria, informou a ela que ela daria à luz a um filho. E há uma observação aqui bem no finalzinho que eu achei bem interessante. No verso 38, Lucas capítulo 1, verso 38. Depois dela receber todo aquele anúncio, algo que parecia surreal, né, fora do normal, como é que alguém vai conceber um filho se não tiver uma relação? Então, para ela ficou algo, para qualquer ser humano seria algo fora do normal. O que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Há uma observação que o anjo veio enviado por Deus. Ela está falando para quem? Para o Pai. Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Pode falar. Já ia o pecado enraizado, né? Seria por meio de relação, que é o pecado enraizado. Então por isso que foi necessário que ele nascesse sem nenhum contato humano, sem nenhuma providência humana. Porque se Deus, e Jesus como Deus, precisasse de uma providência humana para nascer, então ele não seria Deus. Então ele veio de uma concepção espiritual, poderosa em Deus, para que pudesse fazer aquilo que era necessário fazer, que era transformar e salvar toda a nossa humanidade. O subtópico 2 fala sobre o Espírito como agente na concepção. Quem era o agente? O Espírito Santo, porque ele agiu na concepção. Lucas capítulo 1, verso 35 diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então quem desceu sobre Maria para participar aí daquela concepção? O Espírito Santo. E o texto ainda acrescenta: E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito fez segundo a ordem do Pai também, fazendo aquele propósito do Pai, veio aqui, participou da concepção,
fez todo aquele propósito milagroso na concepção, e a sombra do Altíssimo cobriu Maria. Quando fala a sombra do Altíssimo, Lucas no capítulo 9, verso 34, diz: e dizendo ele isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. Aqui a nuvem ou sombra representa o que? A presença do Pai, a presença de Deus. Então por isso que o anjo fala para Maria que o poder do Altíssimo cobriria ela com a sua sombra. É que a presença do Pai a encheria, porque ela estava fazendo parte de uma ação transformadora para a humanidade. Ela foi participante dessa transformação. Ela teve todos os seus méritos, todos os seus privilégios, teve toda a sua fé, a sua crença em Deus, mas isso jamais vai colocá-la em uma posição de ser adorada ou venerada. Ela pode ser respeitada como uma mulher que foi, ela pode ser considerada uma mulher de fé, de obediência, porque você acreditar em algo que alguém falou para você, que iria acontecer, que é algo sobrenatural, e você acreditar naquilo, isso é uma representação de fé. Então ela teve toda essa fé no coração dela, e a sombra do Altíssimo a cobriu, ou seja, o poder de Deus a cobriu. E ela fez toda a sua parte no seu momento, e Deus continuou fazendo. Ela se encerrou o seu ministério. Todo homem tem o seu ministério encerrado, homem e mulher. Mas como o texto fala, o reino do Messias será e é eterno. Todo ser humano tem um reino passageiro. Eu posso estar aqui numa liderança, posso estar num reinado, posso estar em qualquer outra coisa. Mas o meu momento vai se encerrar. O Jesus, quando ele veio, o reino dele será e é eterno. Sempre foi eterno. Ele sempre existiu, sempre foi eterno o seu reino. Ele veio apenas para cumprir o seu ministério aqui na terra e depois voltar para fazer aquilo que fez, aquilo que o Pai lhe ordenou, e depois retornou para a casa do Pai, que é os céus que nós conhecemos hoje. Então, no segundo subtópico, no terceiro subtópico, nós temos também a pureza e a santidade do Filho. Jesus Santo, Lucas capítulo 1, verso 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui uma observação na palavra santo. O santo seria aquele que é separado do pecado, aquele que é sem pecado. E Jesus foi dado como santo, apresentado como santo. É mais uma questão de separação do pecado. Nós sabemos que Jesus nasceu sem pecado. Jesus veio sem pecado. Jesus foi gerado sem pecado. Jesus cumpriu seu ministério sem pecado. Jesus morreu na cruz sem pecado e ressuscitou sem pecado. E hoje ele vive reinando em nossos corações sem pecado nenhum. E Hebreus no capítulo 4, verso 15, apresenta que nós temos um sumo sacerdote sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como homem, como um de nós, sendo tentado, mas sem pecado nenhum. Isso confirma que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado nenhum. E há, infelizmente, algumas pessoas que criam certas teorias ou ilusões na mente de que Jesus teve casamentos, teve relações enquanto homem. Eu não sei qual o objetivo disso. Talvez tentar criar na mente deles ou desabonar a própria eficácia e o poder de Jesus. Mas como
nós entendemos que aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, ou aquela que nega que Jesus veio em carne, aquele que nega até o sacrifício de Jesus, já negou a sua salvação, já negou o Pai, já negou o trabalhar do Espírito. Então, infelizmente, muitas pessoas criam certas ilusões na mente. E é um perigo, por quê? Porque nós temos que se atentar com mais diligência para aquilo que está escrito ou aquilo que nós ouvimos. Para quê? Para que em tempo nenhum nós nos desviemos delas. Então é necessário cada dia mais ter um contato com a palavra, ter um contato, ter uma leitura, ter um conhecimento. Para quê? Para não ser levado por qualquer coisa ou enganado por qualquer pessoa. Que hoje em dia, tem muitas pessoas que são astutas no conhecimento. Mas astutas no sentido ruim. Elas querem pegar. Quando a gente lê as Escrituras, a gente lê para poder compreender, né? E nós temos a revelação do Espírito para poder compreender a palavra. Tem gente que lê para encontrar erros. E a mente da pessoa encontra erros. Mas ela acha que o erro está na Bíblia. Mas o erro não está nas Escrituras. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo que o erro está em mim. É eu que preciso melhorar, não é a Escritura. Eu não preciso mudar nada nela. Eu preciso mudar algo em mim. Porque a meditação faz isso nas nossas vidas. É como um manual. Você olha para a sua vida, olha para o manual, fala, oxe, acho que eu estou fazendo errado, acho que eu estou usando o meu vaso de forma errada, fora do manual. Porque nós precisamos estar cada dia mais ligados, usar sempre como filtro das nossas vidas, como alicerce das nossas vidas, as Escrituras. E ela tem um papel muito importante na nossa vida, que ela acrescenta cada dia mais, ou aquece cada dia mais a nossa fé. A fé vindo pelo ouvir. Então isso faz com que a gente aqueça mais a nossa fé, a gente escuta palavras. O Malcido até comentou aqui no começo. Tem pregadores que pegam o mesmo texto, vão pregar, a mensagem é totalmente diferente. Porque o Espírito trabalha da forma que Ele quer, revela da forma que Ele quer, e tudo isso é para a edificação da igreja. Então é necessário que nós tenhamos esse contato, aquecemos nosso coração, ouvimos a palavra e tenhamos fé cada dia mais em Cristo Jesus, no seu sacrifício, em tudo que Ele fez, e que Ele é o nosso sumo sacerdote sem nenhum pecado. E aqui para a gente poder continuar, Romanos capítulo 5, verso 19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, o que Paulo está escrevendo aos Romanos aqui? Ele está demonstrando justamente a questão da queda do homem, lá no Éden, por meio de Adão. Porque por um homem, pela obediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, o pecado começou a entrar, ou ter a seu acesso por meio da desobediência no Éden. E isso veio continuamente e trouxe todo esse resquício, toda essa impureza para nossas gerações. E Paulo fala, como a desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem é esse que obedeceu? Jesus. Jesus foi esse que obedeceu ao Pai. Foi obediente até a morte de cruz. E por isso que Deus o exaltou soberanamente. Então, por meio de Jesus, nós fomos justificados. E, se eu não me engano, é Paulo que fala, né? Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Justificado pelas obras, não da nossa carne, das nossas vontades, não. Justificado pelas obras da graça, pelas obras de Cristo em nossas vidas. Porque se não fossem as obras de Jesus, nós já teríamos sido destruídos pelo pecado que veio reinando. Mas agora o pecado não reina mais sobre as nossas vidas, pois nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas debaixo da graça. Porque é pela graça que nós estamos aqui nesta manhã. Então Jesus, obediente e justo, isso demonstra a sua obediência, a sua justiça. Ele, como justo, sem pecado, se compadeceu das nossas necessidades, morreu numa cruz para que fôssemos feitos
justos diante de Deus, ou seja, justificados pelo sangue de Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso confirma que Jesus não veio apenas como homem, um homem como nós, que veio da origem pecadora, mas ele veio como um cordeiro sem mancha, ou seja, imaculado e sem qualquer contaminação, incontaminado. Porque o pecado não conseguiu contaminá-lo, porque a sua concepção veio sem qualquer mancha, sem qualquer pecado, e foi concebido, ou seja, gerado pelo Espírito Santo como homem. Então Jesus veio sem mancha, sem mácula nenhuma. Nós tínhamos as nossas manchas, mas ele sem mancha morreu numa cruz para que nós fôssemos limpos das nossas manchas do pecado. Então, quando fala sobre a questão do pecado, não que nós deixamos de sermos falhos ou pecadores, nós continuamos sendo seres humanos, mas o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque quem tem que dominar é quem? Jesus. Jesus que domina sobre a nossa vida, porque nós aceitamos a fé, nós aceitamos a Jesus, reconhecemos como nosso sumo sacerdote, é aquele que intercede, reconhecemos o Espírito como aquele que habita em nossos corações e sente cada sentimento nosso, ele sabe o que está acontecendo com a gente, e ele é também poderoso para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então tudo isso foi por meio do sacrifício de Jesus que nós temos hoje. Jesus se sacrificou, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que quando ele subisse, lá em Atos capítulo 1, verso 5 em diante, se não me falha a memória, quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito desceu em Atos no capítulo 2 e encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito veio para cumprir o ministério, aquilo que Jesus precisou parar ali, o Espírito continua fazendo. Em Hebreus capítulo 10, verso 10, na qual vontade temos sido Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, ou seja, feito um único sacrifício. Jesus se sacrificou apenas uma vez. Então o que a nossa geração, a nossa sociedade precisa entender? Não há como sacrificar Jesus de novo, ele já foi sacrificado uma vez. O que nós vamos fazer? Mortificar as nossas vontades, santificar a nossa vida, porque Jesus já foi, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e apenas um sacrifício foi feito. Não como antigamente, que tinha que matar um cordeiro, nós ouvimos aqui ontem. Toda vez que a pessoa pecava, tinha que ir lá apresentar um cordeiro, procurar um cordeiro que não tinha mancha. Mas o pecado continuava ainda dominando sobre a vida das pessoas. Mas quando Jesus veio, foi um sacrifício único para que nós tivéssemos acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós tivéssemos acesso ao Pai por meio desse sacrifício. E antes da gente entrar no segundo tópico, eu queria abrir para perguntas, comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, para a gente poder continuar, alguma observação, fiquem à vontade. E eu tenho até uma fotógrafa aqui, ó. A Alice está aqui com o celular me filmando. Alguém tem alguma observação, algum comentário, deseja acrescentar algo? Podemos continuar? Amém, então vamos lá. Já que ninguém respondeu, eu vou continuar. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o verbo feito carne. Aqui nós temos o texto de João, né? Que é justamente que fala sobre
o Filho, o Verbo feito carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Há uma observação aqui, que Jesus não passou a existir como Jesus, como Cristo, como Filho de Deus, na concepção. Ele já era, ele já existia. Então, eu vi uma certa vez uma interpretação de uma pessoa que falou que o Espírito gerou Jesus. Jesus não existia, o Espírito gerou Jesus. Mas o texto diz totalmente o contrário. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quem é esse Verbo? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito. Ele estava no princípio com Deus. Então não há como falar que Jesus foi gerado ou criado na concepção, ali pelo Espírito, na concepção em Maria. Ele já existia, ele já é. Eu falo porque não existe tempo que possa colocar Jesus no era, no passado, no presente ou no futuro. Ele é, ele sempre foi e ele sempre será. E aqui em Gálatas, no capítulo 4, já traz uma confirmação também para a gente, capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, enviou. Ele não gerou, ou não criou, ou não nasceu o seu Filho ali. Ele enviou o seu Filho para que fosse nascido de uma mulher e nascido sobre a lei. Nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei para quê? Para que pudesse cumprir a lei. Coisa que nenhum homem, nenhuma mulher teve a capacidade de fazer, foi de cumprir a lei. Então ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei na risca. Ele cumpriu tudo aquilo que tinha que ser cumprido. Para quê? Para que fosse feito aquele cumprimento da lei, que nenhum homem seria capaz, para que só assim nós fôssemos justificados. Jesus veio aqui e sentiu todas as nossas dores, sentiu as nossas angústias. Nós observamos que em determinados momentos Jesus chorava pela incredulidade do povo. Quando ele chegou ali para ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Quando ele estava orando no monte, no Getsemane, se não me falha a memória, né? Que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele estava ali orando, pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice. Ele sentiu a dor. Ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos. E pelo fato de ele ter sentido essas dores, ele se compadece também de nós, que somos tentados e sentimos dores em nossas vidas. E não só dores carnais, mas as expressões espirituais, pressões emocionais. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e sabe de tudo sobre nós. Cumpriu a lei e está nos dando o privilégio de ter acesso ao Pai, porque se não fosse por nós cumprir a lei, a gente jamais conseguiria. Então nós vemos aqui também o Espírito, ele atuou juntamente com Cristo. Nós observamos que lá no batismo, quando o Espírito desce em forma pomba, em forma corpórea ali sobre a cabeça de Jesus, o Espírito desce sobre a vida de Jesus. Então ali o ministério de Jesus começa a ter uma atuação conjunta com o Espírito. Em Lucas no capítulo 4, verso 18 diz: o Espírito do Senhor, Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os conflitos de coração. Se eu não me engano, isso aqui está em Isaías, né? Eu só não me recordo onde está. Acho que é Jesus citando a profecia de Isaías. 61? Deixa eu abrir aqui. 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então Jesus faz essa menção. Ele fala: o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai está sobre mim. Então é uma ação conjunta. Não é uma relação de dependência, é uma ação conjunta, o Espírito e o Filho.
Porque tanto o Filho como o Espírito foram enviados pelo Pai. Então, uma ação conjunta. Para quê? Para curar os contritos de coração, evangelizar os pobres, proclamar a liberdade aos cativos e restauração de vida aos cegos, de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós temos observações. Primeiro, evangelizar os pobres. Há uma observação aqui que eu acho que eu tive a oportunidade de falar uma vez sobre isso, me fez ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Aqui fala sobre cura, aqui fala sobre liberdade, libertar os cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimíveis e anunciar um ano aceitável. Mas eu fiquei observando, por que ele falou sobre evangelizar os pobres? Então, eu fiquei observando, por que seria evangelizar os pobres? Porque os pobres, lá na época, nós observamos no decorrer da história, que os pobres eram deixados de lado. Os pobres, aqueles que estavam doentes, eram deixados de lado. O que eu entendo? Que aqueles homens poderosos, fariseus, eles não evangelizavam os pobres. O que Jesus veio para sentar à mesa com publicanos e fariseus, e pecadores, publicanos e pecadores. Jesus veio para sentar à mesa. Aquilo que homens poderosos que tinham a capacidade de fazer não faziam, Jesus veio para fazer o quê? Olha só o que ele veio fazer primeiro: evangelizar os pobres. Por que evangelizar? Trazer o evangelho, trazer a salvação, trazer aquilo que era necessário para a pessoa ser salva. Porque primeiro de tudo nas nossas vidas, o que tem que ter levado em consideração? A nossa salvação, a nossa alma. Porque você pode ser curado, que nem eu já comentei várias vezes, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois. Mas o que importa para a gente é a nossa salvação, primeiramente em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo, para depois vir as outras coisas. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que estão correndo atrás de milagres, correndo atrás de profetas, correndo atrás de cura, mas esquecem de ir atrás do quê? Da salvação. Jesus morreu para quê? Para que você fosse curado apenas? Morreu para que você fosse salvo. Morreu para que a gente tivesse acesso ao Pai. Foi por isso que ele morreu. Não é só para a gente ser curado das nossas enfermidades, ser curado dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E nós observamos isso, a nossa geração, eu não falo nossa geração, né? Mas nós vemos que estão se levantando certas pessoas e enchem igrejas. Por quê? Porque por causa de movimentos. Existe um homem aí que apareceu agora recente, já estava sumido, que é um famoso pseudo-profeta. E qual o objetivo das pregações ou da apresentação dele? Sai derrubando pessoa. Qual é a lógica, o sentido claro disso? Nenhum. Porque o Espírito Santo não veio para derrubar ninguém. Jesus não veio para derrubar ninguém. Ele veio para dar vida. O Espírito Santo veio para levantar pessoas, levantar os caídos. Jesus veio para aqueles que estavam oprimidos, veio para os pobres, veio curar os contritos de coração, ou seja, os sentimentos totalmente confusos, veio proclamar a liberdade. Para isso que Jesus veio, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para isso que Jesus veio. Se vem alguém aqui para poder derrubar a gente, pode ter certeza, isso não é trabalho do Espírito. O Espírito levanta pessoas, não derruba. Ainda que materialmente, carnalmente, a não ser que seja um fato de libertação, algo do tipo, mas é todo mundo que cai. O cara chega lá, faz assim com o braço, todo mundo cai. Eu não sei o que passa na cabeça. Eu tenho uma experiência comigo uma vez, eu fui numa igreja, aqui pertinho, aqui no Moraes, aqui ó, é uma igreja, não lembro o nome. Aí chegou um momento, era uma vigília, chegou o momento da oração. Aí o rapaz começou a orar por todo mundo. Ele orava, colocava a mão na cabeça aqui, ungia, a pessoa caía. Aí chegou na minha vez. Aí ele vai falar que eu estava sem fé, ele ficou bravo comigo ainda. Aí ele chegou em mim. Tudo bem, se você sente algo e o seu corpo não consegue aguentar, você cai de joelhos, você se prostra diante da presença do Senhor. Válido, porque não há corpo humano que aguente a presença de Deus e fique realmente com o corpo ali de pé, mas não cair como um teatro.
Aí ele chegou em mim, pegou o olhinho, passou no dedo, colocou na minha testa. O que ele fez? Ele fez assim, ó, com o dedo, ó, me empurrando. Aí quando ele me empurrava, eu dava um passo para trás. Ele me empurrou de novo, eu dei outro passo para trás. Ele ficou bravo comigo, porque eu não caí. Olha só o teatro que as pessoas estão criando. Não é um teatro isso? É totalmente antibíblico. É totalmente antibíblico, é um teatro, as pessoas estão criando isso. E muita gente vai atrás disso. Muitas igrejas lotam, por quê? Porque tem cura, porque tem milagre, porque tem libertação, porque tem teologia da prosperidade. Muitas igrejas lotam. Mas quando é o irmãozinho que está lá numa igreja pequenininha, pregando a palavra, só vai ele e mais 3. Porque quando ele pega e começa a expor a palavra, o que confronta a nossa vida e os nossos pecados? A palavra. Confronta isso. Bate de frente com a gente, fala, eu preciso mudar. Se você começa a olhar para a palavra, o que eu falei no começo, se você começa a olhar para a palavra, para a sua vida, fala, meu Deus, eu preciso mudar muita coisa. Porque é necessário a gente ter essa mudança. Então, não sei porque eu entrei nesse tema, mas tudo bem. Então, o Espírito atuou juntamente com Cristo, fez o quê? Todas essas obras. Proclamou a liberdade aos cativos, trouxe restauração de vida, ou seja, ele fez os milagres. O milagre maior que Jesus queria era mostrar para a humanidade que ele veio salvar o que se havia perdido. Esse era o milagre maior que Jesus queria mostrar. Mas algumas pessoas precisavam de sinais. E quais eram os sinais? Jesus tinha que curar os cegos, Jesus tinha que libertar os endemoniados, Jesus tinha que fazer com que aqueles que estavam aleijados desde o nascimento voltassem até a andar. Deus teve que fazer isso para que as pessoas pudessem olhar e entender que Ele era o Filho de Deus. E aqui a gente vai para o segundo subtópico do segundo tópico. A gente poder correr aqui que já... Alguém quer comentar alguma coisa? Aí o especialista jogava um balde de água gelada nos outros macacos. E assim sucessivamente. Cada vez que ele ia subir, a gente hora que os macacos começaram a espancar quem subia a escada. Nossa. Por causa que ele estava sendo molhado. Aí, de tempo em tempo, ele trocava os macacos. E chegou uma época que tinha uns macacos que nunca tinham levado um banho de água. Mas só porque um subia e apanhava, eles não deixavam ninguém subir mais. Isso é aquela questão. Eu estou na sala, aí o irmão orou, caiu, aí eu, ou por vergonha, ou por aceitar, também sem sentir nada, cai. Esse é o perigo, né? Isso é psicológico, sociedade, a gente quer ser aceito na sociedade, né? E nós cristãos não entendemos que nós não podemos pensar que nós somos deste mundo. Porque quem é do mundo age como o mundo age, nós não, nós temos que ser diferentes. E tem muitos ainda que não entenderam isso, então age como o mundo. Então, as pessoas vêem essas coisas, passam por isso e também querem participar, às vezes sem sentir nada. E tem uma observação também que é assim, eu tinha um pouco de conhecimento, ainda tenho um pouco de conhecimento. Eu não caí por causa disso. E entra aquele texto, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Muitas pessoas achavam que aquilo era algo que precisava fazer. É o exemplo que foi dado agora. As pessoas achavam que era necessário fazer aquilo porque todo mundo estava fazendo. E nós temos uma dificuldade de padrão de comportamento. Isso é psicológico também, como a gente falou. Já vi experimentos, as pessoas entram no elevador, de repente todo mundo, uma pessoa está aqui virada para cá, aí todo mundo entra e vira para ela. O que ela vai fazer? Ela vai ficar constrangida, ela vai virar de costas também. Eu já vi esse experimento que eles fizeram. Porque por isso que a gente tem que estar preparado para que nenhuma situação molde o nosso comportamento. Ainda que psicológico tente moldar, molde o nosso comportamento. Eu vi um exemplo até meio sem noção. Os dois rapazes entraram no elevador, começaram a colocar toca ninja e deu uma toca ninja para a mulher.
O que ela fez? Colocou o tocanite também. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia se ia ter um assalto, alguma coisa assim. Ela colocou o tocanite e foi junto com eles. Então, se a gente tem o conhecimento e sabe que a maioria das coisas são questões comportamentais, a gente evita muitas coisas. Inclusive isso que eu evitei. Ele ficou bravo comigo? Não sei se ele lembra de mim até hoje, provavelmente lembra, porque quando é um fato negativo, a nossa mente tem mais facilidade para memorizar, para guardar. Um fato positivo você esquece. Quando é algo negativo que traz uma carga emocional muito forte pra gente, a gente começa a lembrar. Eu acho que ele lembra de mim até hoje quando passa por mim. Mas tudo bem, mano. Alguém quer mais fazer mais alguma observação? Irmão Silas? Falar alguma coisa? Não? Tá, vamos lá. Segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Eu volto a dizer aqui, quando fala sobre capacitação, o que vocês entendem? Alguém queira comentar? O Espírito trouxe uma capacitação ao Filho para fazer a obra? Vocês entendem? Quer comentar? O Espírito capacitou Jesus para fazer a obra que ele precisava fazer? O ministério dele começa realmente depois que ele é batizado, né? Eu digo assim que não seria um termo mais de capacitação, porque a gente capacita aquilo que é incapaz. Eu falo que é mais um trabalho conjunto. O Espírito se apossou de Jesus ali no batismo que ele teve, quando desceu em forma corpórea de pomba. Para quê? Para ter um trabalho em conjunto. Porque se você trata sobre capacitação ou dependência, você está trazendo o quê? Um nível hierárquico. Mas ali não é onde está, ali eu descobri a plenitude de Deus ali. Ele era a plenitude de Deus, né? Aham. Quando o Espírito desce até ele. Sim, mas não seria algo um trabalho em conjunto, não só uma capacitação? Eu falo, ele veio para fazer em conjunto. Esse termo aí que o comentarista está usando, irmão, é mais para demonstrar o cuidado de Jesus. Então, Ele veio como homem, para vencer como homem, para mostrar para nós que nós somos capazes de vencer. Sim, Então, ele como veio paralelo, esse cuidado de Jesus. como paralelo, né? Por isso essa expressão que o Espírito capacitou Jesus demonstrando a sua humildade. Aham. Sim, como paralelo faz todo sentido. Realmente acho que até o escritor comenta sobre isso, né? Como paralelo às nossas vidas, Jesus como homem, e as nossas vidas, que nós precisamos ser capacitados e ser dependentes. Eu entendi o que o pastor até colocou, o escritor comenta sobre isso também, mas ele, quando usa esse termo, eu fico meio que receoso de falar sobre isso em relação a Jesus. Mas como paralelo faz todo sentido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Irmão Silas, levanta a mão aí. Deixa claro que esse conhecimento do Espírito Santo preparou Jesus para confrontar Satanás no deserto e para conversar sobre o mistério. Aí segundo o comentarista, né? Não segundo a Bíblia. Tem que ter a cautela em relação a isso. Eu particularmente eu tenho essa cautela. Eu tenho essa cautela. Jesus não precisava ser capacitado, mas teve uma contribuição conjunta do Espírito para que ele pudesse cumprir o ministério. Isso eu entendo. É por isso que eu falo, a capacidade a gente usa no termo humano. Como o pastor usou até o exemplo, a gente usa o termo humano. Eu preciso ser capacitado? Preciso, eu sou ser humano. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Preciso, porque eu sou ser humano. Eu preciso depender do Espírito? Preciso, porque eu sou ser humano. Então essa é a questão. Mas tratando de humanidade, sim. Nós podemos usar esse termo de capacitação e dependência no termo humano. Mas em tratando de Jesus, eu tenho cautela em relação a isso. Em falar que ele era dependente ou que ele precisava ser capacitado. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá, vamos usar textos agora. Aqui o Espírito, Jesus proferiu palavras direcionadas pelo Espírito, contribuição, curava pelo Espírito e expulsava demônios. Então nós temos aqui o texto, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de
Deus. Então Jesus traz um exemplo aqui. Por quê? Muitas pessoas falavam que ele estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, que era o Beelzebu. Mas ele falou, se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado ao reino de Deus. Aqui ele está falando uma contribuição. Participou de curas, participou de expulsar demônios ali. Por quem? Por intermédio do Espírito de Deus. Como um trabalho conjunto. Volto a dizer. Não... Pode falar, quer comentar alguma coisa? É? Não? Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor, aqui é aquilo que a gente comentou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Aqui, mais uma vez, o Espírito atuando juntamente com Jesus, para quê? Para que ele fosse ungido para evangelizar os pobres, a unção, a separação, e enviou-me a curar os contritos de coração. Outro texto, conduzido pelo Espírito, Mateus 4:1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A condução pelo Espírito. Então nós vemos aqui a atuação do Espírito juntamente com Jesus, em todas as suas obras que ele fez. O seu preencher ali, a sua separação, a sua unção para fazer as obras. Então, se Jesus foi guiado, aqui é um exemplo para nós, tá? Se Jesus foi guiado, ou seja, teve a sua atuação conjunta com o Espírito e fez todas aquelas ações, isso demonstra claramente a nós que em nosso ministério precisamos depender inteiramente do Espírito Santo de Deus para conduzir as nossas vidas. Isso, volto a dizer, no sentido humano, nós precisamos depender, ser conduzidos, guiados, ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o nosso ministério. Alguém tem mais alguma observação? Quer comentar? Fiquem à vontade. Vou continuar aqui, aí a gente abre para mais perguntas. O Filho e o poder do Espírito. O Espírito desceu sobre o Filho. Lucas 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho prazer, ou me comprazo, em ti me comprazo. Jesus venceu no deserto juntamente com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Antes de entrar no terceiro aqui, último, alguém tem algum comentário? Eu sei que é um tema bem... É uma lição bem polêmica, um tema bem polêmico. Não? Vamos continuar então. O Pai envia o Filho, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. O Pai enviou o Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, especificamente, Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos. A cura, nós podemos receber? Sim. Milagre, nós podemos receber? Sim. Mas o objetivo principal de Jesus é a nossa salvação. A salvação das nossas almas. Esse é o objetivo principal. E o Espírito foi enviado também por Deus. Quando o Espírito desce em forma corpórea, o texto que acabamos de ler, o Espírito desce em forma corpórea, qual é a voz que vem do céu? A voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o Espírito foi enviado para continuar o trabalho, fazer o trabalho que era necessário fazer. Ungiu Jesus, ou seja, separou Jesus para aquele ministério, um trabalho em conjunto, para que fosse feito tudo aquilo que tinha que ser feito, aquele encorajamento, aquela força, para que Jesus fosse fiel, obediente até a morte, e uma morte de cruz, e a sua ressurreição ao terceiro dia. Aqui nós temos ungido com poder e com espírito. Atos capítulo 10.
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, o Pai ungiu, enviou. O Pai enviou, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito, o Pai enviou o Espírito para ungir Jesus, com o Espírito Santo e com poder, e com isso ele continuou o seu ministério fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Jesus. Aqui é uma observação do escritor que deixa aqui, do comentarista. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito age ou aplica. Então nós temos um trabalho em conjunto. Nós aprendemos isso, não existe nível hierárquico. Nós temos trabalho em conjunto. O Pai ordena, enviou o Filho, enviou o Espírito, Jesus cumpriu seu ministério, subiu, foi assunto aos céus, o Espírito encheu a igreja e hoje o Espírito habita em nossos corações como a continuação do trabalho e da obra de Deus. É o mesmo trabalho, é a mesma obra, porque o Espírito quer conduzir a gente ao quê? Até Jesus, que é a nossa salvação, e Jesus conduzir-nos até o Pai, que é onde nós estaremos daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Pode ser agora. Né? Pode ser agora, pode ser amanhã. O que é para ser, o que há de vir, virá. Jesus virá no momento. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós ouvimos aqui ontem. Então vamos só para a gente finalizar esse subtópico aqui. Nós temos aqui uma expressão clara de amor. Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, ou seja, Deus amou o mundo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. O Pai enviou o Filho para quê? Para que nós tivéssemos vida. E o que Jesus fala? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a vida. É isso que ele fala para a gente. Nós precisamos estar em Cristo para termos vida. E o segundo subtópico, o Espírito revela e exalta o Filho. A revelação, João 16, 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito exalta o Filho. Aqui é uma questão de centralização. O Espírito, ele conduz a gente até onde? Até Cristo, que é a nossa salvação, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo o evangelho que não estiver centralizado em Jesus, não é evangelho. Todo evangelho que estiver Jesus como canto, ou Jesus em segunda opção, ou Jesus em terceira opção, não é evangelho de Cristo. Porque se nós não apontarmos para Jesus, olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não há como ter salvação das nossas vidas. Jesus é o centro de tudo que nós temos que fazer. É o centro da nossa salvação, é o centro da nossa vida, é o centro de tudo que nós precisamos para ter acesso ao Pai. Ele é o centro. Então o Espírito aponta para Jesus. Quem foi o cordeiro sem mancha que morreu? Jesus. Quem cumpriu a lei? Jesus. Quem veio sem pecado, sem mácula, sem mancha? Jesus. E quem é que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Jesus. Quem é que está à destra do Pai? Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos para viver. Então o trabalho do Espírito é conduzir-nos, convencermos do pecado, da justiça e do juízo, e conduzir-nos até a Jesus, que é a nossa salvação. O Espírito testifica do Filho, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade,
que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito testifica do Filho. É aquilo que eu acabei de falar. Aponta para Jesus, aponta para as obras de Jesus, aponta para a salvação em Jesus, aponta para Jesus na sua essência, Jesus no seu poder, Jesus no seu sacrifício, na sua ressurreição, aponta para Jesus. Então o Espírito testifica. O Espírito confessa o Filho. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aqui há mais um detalhe. Quando nós vemos movimentos espirituais, ditos espirituais, que não apontam para Jesus, esses movimentos são suspeitos. Por quê? Se há uma manifestação do Espírito, e esse Espírito não confessa Jesus como Filho de Deus, não confessa Jesus como Salvador, logo esse não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele aponta para Jesus. E o texto deixa claro para a gente aqui: amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Há um detalhe no texto aqui que eu acabei de observar, que quando fala sobre esse espírito, fala do espírito em letra minúscula, ou seja, o espírito do homem. 1 João, no capítulo 4, verso 1. Não criais a todo espírito. Ou seja, o ser humano, o nosso espírito, quando há pessoas que se levantam dizendo: eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu faço, eu curo, eu aconteço, mas nunca aponta para Jesus, nunca aponta para as obras do Espírito. Logo, esse Espírito é de Deus? Faz a parte de Deus? É da parte de Deus? Essa pessoa é de Deus? Não. Abandona tudo aquilo que é de Deus. Esse texto aqui não trata especificamente do Espírito Santo, mas trata sobre o Espírito do homem. E quando está escrito em letra minúscula. Aqui, agora no verso 2 tem: nisto conhecereis o Espírito de Deus, aqui com letra maiúscula. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Logo, se a pessoa fala: eu tenho um espírito, eu sou espiritual, o Espírito de Deus habita em mim, mas eu nunca confesso que Jesus é Cristo, eu nunca confesso que Jesus veio em carne, eu nunca confesso que Jesus veio, morreu pelos meus pecados, cumpriu a lei. Logo, eu estou dizendo para as pessoas o quê? Que esse espírito que eu estou confessando aqui, se estou apresentando, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito tem que apontar, ou seja, apontar para Jesus, confessar o Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então há necessidade desse apontamento. E isso faz para a gente entender que todas as pessoas que começam a falar, pregar, fazer alguma coisa, algum movimento, se Jesus estiver fora disso, Jesus nunca foi confessado, pula fora, porque isso aí não é evangelho de Cristo. Isso não traz salvação da humanidade. E volto a dizer, Jesus, ele esteve preocupado sempre com a nossa salvação. Qualquer cura, milagre, sinais, prodígios, maravilhas que tira a salvação como ponto crucial da nossa fé, da nossa vida, ele está totalmente fora. Porque a salvação depende de mudança de vida, depende de transformação, depende de renúncia, depende de obediência. A salvação depende de tudo isso. Porque a pessoa pode ser curada aqui hoje, mas chegar lá fora fazer tudo o que ela fazia errado. A salvação é diferente. Se a pessoa vem aqui e crer: eu preciso ser salvo por Jesus, eu preciso mudar o meu comportamento, quando ela sai, ela vai entender: eu sou salvo em Cristo Jesus. Essas obras que eu fazia, eu não vou fazer mais. Ou seja, a salvação vai muito além de um momento. A salvação é para a nossa vida toda. A salvação é onde nós estivermos. Vamos lembrar: eita, eu sou salvo em Cristo Jesus, por que eu estou fazendo isso? Pronto, você automaticamente se auto-repreende. Você é confrontado por aquilo que você aprendeu, ouviu.
Então aqui para a gente finalizar esse subtópico, já ir para correr para a conclusão, o Espírito aponta para o Filho, João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Quem foi assunto aos céus? Quem virá? Jesus. Então o Espírito tem que o quê? Anunciar que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, subiu, mas um dia voltará para buscar a sua noiva e a sua igreja. Que é o que está bem no finalzinho do texto aqui, ó, e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir? Jesus. Jesus que há de vir. A fé e a submissão do crente, terceiro subtópico. A obra salvadora, Efésios 2:8, porque pela graça sois por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Logo, nós temos que ter fé e ser submissos a essa salvação, a essa graça salvadora. Então nós precisamos ter o quê? Estar reconciliados com Jesus. 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o que é reconciliação? Nós estávamos separados, nós reconciliamos, voltamos à comunhão, voltamos ao relacionamento com o nosso Pai por intermédio de Jesus. E o que o Pai espera de nós? Fé, arrependimento e obediência. Fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Arrependimento, Atos capítulo 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Obediência, Tiago no capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Obediência. E a gente conclui. O Filho teve atuação juntamente com o Espírito, obedeceu ao Pai sendo fiel à morte, agiu no poder do Espírito Santo. Nós também devemos agir assim. Que Deus abençoe em nome de Jesus.